Novo subtítulo: Ter coragem de fazer o mínimo. Dagmar: quer dizer que agora não preciso colocar também o lado materno da família para descobrir o que aconteceu lá? Hellinger: pelo amor de Deus, aonde é que você quer chegar? Hartmut: não precisa disso, pois agora a solução está perfeitamente clara para ele. O resto não pode ser reconstruído. Quando se tenta isso, cai-se no domínio da fantasia. Por isso, as grandes reconstruções familiares ficam confusas e trazem poucas soluções. Hartmut já tem tudo que precisa para agir. Quando se chega a esse ponto, dou o trabalho por terminado. Nunca se deve ir mais longe do que a pessoa precisa para chegar à solução. Também não procuro soluções para pessoas ausentes. Oriento-me, portanto, pelo princípio do minimalismo e limito-me a encontrar a solução para a pessoa em questão. Com isso, dou por encerrado o trabalho e passo imediatamente ao seguinte. Também não quero fazer longos comentários posteriores. Estes que estou fazendo são exceções e servem para complementar a informação num curso de aperfeiçoamento. Não devem ser feitos em outros casos. Excluo igualmente controles de resultados e coisas semelhantes. Isso só tira a força. Novo subtítulo: a individualização diminui a intimidade nas relações. Ida: num sistema como o que foi configurado aqui, não é verdade que as crianças também recebem algo importante pelo simples fato de existir em tal sistema? Hellinger responde: naturalmente, pois é através dessa constelação original que recebem a vida, mesmo quando lhe traz uma carga negativa. Por outro lado, esta constelação também inibe o seu desenvolvimento. Em nosso caso, por exemplo, o filho mais velho assumiu algo que dificultou seu desenvolvimento. Agora tem chances de crescer e superar tudo isso. Na família de origem e em nossos relacionamentos atuais, o desenvolvimento se dá no sentido da individualização. Isso significa que o indivíduo progressivamente se desprende de seus vínculos. Esse desprendimento visa, simultaneamente, a integração num contexto bem mais amplo, onde a pessoa fica conectada, porém livre. Algo semelhante acontece em regiões montanhosas, quando alguém sai de uma aldeia, onde tudo é estreito e próximo, e sobe ao alto de uma montanha descortina um horizonte cada vez mais amplo. Quanto mais alto sobe, mais solitário se torna. Apesar disso, percebe-se num contexto mais amplo que antes. Assim, na medida que nós desprendemos-nos do que está próximo, nós nos vinculamos a algo maior, mas o preço disso é o aumento da solidão. Daí a grande dificuldade que muitos sentem de passar de um vínculo estreito a outro novo e mais amplo. Por outro lado, toda ligação estreita a força a evoluir para algo maior e mais amplo. Por esta razão, quando uma relação conjugal alcança o seu ponto culminante, que é o nascimento do primeiro filho, ela perde a intimidade e ganha em amplitude. Com isso, a relação se enriquece, mas a intimidade forçosamente diminui. Ao começar um relacionamento, algumas pessoas pensam que ficarão sempre estreitamente unidas, mas o relacionamento é também um processo de morte. Cada uma de suas crises é experimentada como uma morte, como uma fase de nosso processo de morrer. Nesse processo, algo da intimidade se perde, porém, no outro nível, o relacionamento ganha uma nova qualidade
e fica diferente, mais relaxado, solto e amplo. Ida então pergunta: então não é o amor que se perde aí? E Hellinger continua: não, não, o amor pode tornar-se maior, muito maior, mas passa a ter uma outra qualidade. Novo subtítulo: A ordem precede o amor. Hellinger: muitos problemas surgem quando alguém pensa que pode superar a ordem por meio de racionalizações de esforços ou mesmo do amor. Como exige, por exemplo, o Sermão da Montanha. Não obstante, a ordem nos é pré-estabelecida e não pode ser substituída pelo amor. Isso seria uma ilusão. É preciso voltar à ordem, voltar ao ponto da verdade. Só aí encontramos a solução. Hartmut, você fez há pouco, num comentário, uma afirmação terrível, que nesse caso só o amor não ajuda e não resolve, e que, por conseguinte, não é possível resolver um problema desses por meio do amor. De fato, já tentei isso em muitas variantes e fracassei, mas é uma terrível constatação. Hellinger: o amor é uma parte da ordem. A ordem precede o amor. E este só pode desenvolver-se dentro de lá. A ordem pré-existe. Quando inverto essa relação e pretendo mudar a ordem através do amor, estou condenado a fracassar. Isso não funciona. O amor se adapta a uma ordem e assim pode florescer, assim como a semente se adapta ao solo e ali cresce e prospera. Hartmut: nesse caso, estou realmente louco ou me comportei como tal? Hellinger: sim, porém agora você tem a chance de colocar isso em ordem. Algumas pessoas conseguem recuperar em pouco tempo um monte de coisas, quando realmente agem. Já confissões de culpa e lamentações são apenas substitutivos para a ação. Elas frustram a ação e as enfraquecem. Novo subtítulo: A ordem de origem. Dagmar pergunta: você colocou no sistema de Hartmut dentro de uma hierarquia. Que tipo de ordem é essa, Hellinger? E Hellinger então responde: existe uma hierarquia baseada no momento em que se começa a pertencer a um sistema. Esta é a ordem de origem, que se orienta pela sequência cronológica do ingresso no sistema. Por essa razão, no sistema de Hartmut, a primeira mulher tinha precedência sobre a segunda, o filho mais velho sobre seus irmãos mais novos. Quando se dispõe uma família de acordo com essa ordem, por exemplo, num círculo, as pessoas que ocupam posição inferior ficam no sentido horário, à esquerda das pessoas que ocupam posição superior. O ser é definido pelo tempo e através dele recebe seu posicionamento. O ser é estruturado pelo tempo. Quem entrou primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Da mesma forma, aquele que existiu primeiro no sistema tem precedência sobre o que vem depois. Por essa razão, o primogênito tem precedência sobre o segundo filho, e a relação conjugal tem precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade. Isso vale dentro de um sistema familiar. Entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse particular é invertida. O sistema novo tem precedência sobre o antigo. Assim, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Quando essa relação se inverte, as coisas correm mal. No exemplo que vimos para a mãe de Hartmut, o sistema de origem teve precedência sobre o sistema atual e as coisas correram mal. Dagmar:
então você diz que existe uma precedência cronológica, mas também o sistema atual tem precedência. Entendi bem, Hellinger? E ele então responde: dentro de um sistema existe uma ordem de precedência, de acordo com o início da vinculação ao sistema. Porém, na sucessão dos sistemas, a família atual tem precedência sobre a anterior. Novo subtítulo: a precedência do primeiro vínculo. Novo participante: Frank. Então ele inicia. Deveria haver também uma ordem de precedência quanto à qualidade dos sistemas, isso é, entre o sistema natural e saudável e um outro não natural ou patogênico. Hellinger então continua. Não, esse tipo de distinção não funciona. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, independentemente da qualidade da primeira ligação. Isso significa que o segundo vínculo prende menos que o primeiro. A profundidade do vínculo vai, portanto, diminuindo de relação em relação. Entretanto, vínculo não significa amor. Pode acontecer que no segundo relacionamento o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. A profundidade de uma ligação pode ser avaliada pelo peso da culpa que se sente ao desprender-se de uma segunda ligação. Sente-se uma culpa menor do que da primeira. Não obstante, o segundo sistema tem precedência sobre o primeiro sistema. Hartmut então complementa: sinto-me renovado e cheio de energia, lembrando a máxima: a verdade vos libertará. Sinto-me como no início de uma libertação. Novo subtítulo: hierarquias. Hellinger complementa: gostaria de dizer algo sobre hierarquias, de modo especial sobre a ordem de origem. Cada grupo tem uma hierarquia determinada pelo momento em que começou a pertencer ao sistema. Isso quer dizer que aquele que entrou em primeiro lugar em um grupo tem precedência sobre aquele que chegou mais tarde. Isso se aplica às famílias e também às organizações. Novo subtítulo: a hierarquia na família. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico numa família, uma pessoa em posição posterior violou a hierarquia, arrogando-se o que pertence a pessoas em posição anterior. Essa presunção tem frequentemente um caráter puramente objetivo e não subjetivo. Por exemplo, quando um filho tenta expiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre uma presunção, mas a criança não se dá conta disso, porque está agindo por amor. Não ouve nenhuma voz e em sua consciência prevenindo-a contra disso. Daí decorre que todos os heróis trágicos são cegos. Pensam que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não os protege da ruína. O apelo à boa intenção ou à boa consciência quando algo acontece, geralmente após o evento, não muda em nada o resultado e as consequências. A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta, quando chega à razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Mas abandonar essa posição é difícil para a criança, porque então, de repente, terá de apoiar-se apenas em seus próprios pés, recomeçando bem de baixo e construindo apenas no que é seu. Aí ela fica em contato com seu centro, no lugar que se arrogou, fica descentrada e alienada de si mesma.
Na terapia familiar, é preciso, portanto, observar se alguém está se arrogando algo que não lhe pertence e, antes de mais nada, colocar isso em ordem. Novo subtítulo: A proteção da intimidade. Uma criança jamais tem o direito de saber o que pertence à relação dos pais. Isso não lhe diz respeito. Da mesma forma, o que pertence à relação do casal jamais diz respeito a terceiros. Quem revela assuntos de seu relacionamento íntimo comete uma quebra de confiança com sérias consequências, pois a relação se rompe. O que é íntimo pertence exclusivamente às pessoas que assumiram o relacionamento e deve permanecer como um segredo para as outras pessoas. Por exemplo, um homem não deve contar à sua segunda mulher coisa alguma que se refira ao seu relacionamento íntimo com a primeira. Tudo que pertence à relação do casal deve ficar protegido como um segredo entre o homem e a mulher. Quando os pais contam aos filhos algo sobre o assunto, é muito mal para os filhos. Um aborto, por exemplo, não diz respeito a eles. Pertence ao relacionamento íntimo dos pais. Mesmo a um terapeuta deve-se falar somente de forma a proteger o parceiro, senão o relacionamento pode se romper. Novo subtítulo: A precedência no divórcio. Participante: o que fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram, pais? Hellinger: deve-se dizer a eles: isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais, pois a relação de paternidade ou de maternidade é inseparável. Em casos de divórcio, acontece com frequência que os filhos são confiados a um dos pais e tirados do outro. Ora, os filhos não podem ser tirados dos pais, mesmo após o divórcio. Estes mantêm integralmente os seus direitos e deveres de pais. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar, caso contrário, serão forçados a decidir entre seus pais a favor de um e contra o outro. Isso não se pode exigir deles. Os pais devem combinar entre si como ficarão com os filhos e então dizer-lhes como isso continuará. Mesmo que os filhos protestem, sentem-se livres e satisfeitos porque não precisam decidir e escolher entre os pais. Participante: não é verdade que muitos pais procuram desculpar-se diante dos filhos, contando-lhes o que não funcionou em seu relacionamento? Hellinger: tomem como princípio que as separações acontecem sem culpa. São, via de regra, inevitáveis. Quem procura pelo culpado ou pela culpa em si, ou no parceiro, recusa-se a encarar o inevitável. Procede como se pudesse ter havido uma outra solução. Se, e não é verdade, separações são consequências de envolvimentos e cada parceiro está enredado da sua própria maneira. Por esta razão, em minha prática terapêutica, jamais procuro saber quem ou o que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado. Apesar das boas intenções iniciais, quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica livre para o próprio futuro. É assim que procedo, e isso alivia a dor de todos. Participante: participei de uma pesquisa sobre as consequências do divórcio para os filhos e me interessaria saber o que você diz a respeito sobre isso. Quando os casais revelavam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso das crianças era sempre pensar que eles tinham feito algo de errado e que os pais estavam se separando por causa disso. Hellinger:
Quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos, preferem ser culpados a atribuir culpa aos pais. Então, ficam aliviados quando estes lhe dizem: Nós somos casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais e vocês continuam a ser nossos queridos filhos. Participante: Posso aceitar isso, mas já reparei muitas vezes que as crianças continuam questionando por que razão os pais ficaram tão decepcionados. E aí, o que é que eu faço? Hellinger: Já lhe dei a solução. Mas existe uma outra coisa muito importante com relação ao divórcio. Depois da separação, os filhos precisam ficar com o progenitor que mais respeite neles o outro. Via de regra, é o homem. O homem respeita mais a mulher nos seus filhos do que a mulher respeita neles o marido. Ignoro a razão, mas é possível observar isso. Quando aconselhamos um casal em vias de separação, devemos dizer-lhe que o melhor para o bem dos filhos é que cada um continue a cultivar neles o amor original que inicialmente sentiu pelo parceiro, seja no que for que se tenha transformado depois. Volta-se ao início do relacionamento, que para a maioria dos casais foi um tempo abençoado, um tempo de intimidade. Com a lembrança dessa intimidade, eles podem contemplar os seus filhos, mesmo após o divórcio. A hierarquia em organizações. Novo subtítulo. Hellinger reinicia. Nas organizações, além da ordem da origem, existe também uma hierarquia por função e desempenho. Por exemplo, o departamento administrativo tem precedência sobre os demais, porque assegura os contatos externos, por isso tem precedência da mesma forma que na família o homem tem precedência sobre a mulher. Numa clínica, por exemplo, o administrador está do lado do chefe, pois é a sua mão direita. A função do chefe e da administração fornece a base para toda a organização. Só depois vêm os médicos, apesar de constituírem o grupo mais importante do ponto de vista da finalidade da clínica, assim como a mulher aparece como mais importante que o homem do ponto de vista da finalidade da família. Portanto, o segundo grupo mais importante é constituído pelos médicos. Seguem-se as enfermeiras, novamente como um grupo próprio, e depois o pessoal auxiliar, por exemplo, o da cozinha também como grupo próprio. E entre esses grupos existe, portanto, uma hierarquia de acordo com a sua função. No interior desses grupos, vigora então, além da hierarquia das funções, a precedência pela ordem de origem. O médico que se associou primeiro ao grupo tem precedência sobre os que vieram depois, e assim por diante. Essa hierarquia nada tem a ver com a sua função, e é determinada apenas pelo tempo em que se pertence ao grupo. Quando num desses grupos um novo chefe, que antes não pertencia a ele, é colocado à frente dos demais, então, apesar de ser agora o chefe, ele ocupa a última posição pela ordem de origem. Deve, pois, dirigir este grupo como se fosse o último nessa hierarquia, e pode fazê-lo facilmente se entender sua função como prestação de um serviço ao grupo. O comando de quem ocupa a última posição é particularmente eficaz, desde que tal chefe saiba como proceder. Aquele que dirige mantendo-se na posição de último ganha todos para si, porque respeita a hierarquia. Precisa, portanto, presidir e dirigir como se fosse o último. Às vezes, existe ainda uma hierarquia pela ordem de origem entre os departamentos e grupos. Quando numa clínica, por exemplo, é criado um novo departamento, ele ocupa uma posição inferior aos anteriores, a não ser que ganhe um novo significado, subordinando a si os departamentos pré-existentes. Participante:
Pode esse chefe demitir alguém por ser mais antigo, ocupando na hierarquia uma posição mais elevada do que ele? Então Hellinger responde: se o chefe o despede injustamente, o grupo perde a segurança e se dissolve em pouco tempo. Se, porém, o chefe o despede por ter incorrido em alguma culpa, então está dentro da ordem. Se o outro não tiver cumprido o seu dever ou for incompetente, também pode ser rebaixado de função, mas nem por isso perde a sua posição na hierarquia de origem. Trata-se de dois domínios distintos. A função é um domínio e a ordem de origem é outro. Uma organização se dissolve quando um grupo hierarquicamente inferior se arroga o que compete a um grupo hierarquicamente superior. Por exemplo, quando a administração quer dominar o chefe, em vez de servi-lo, ou ainda quando no interior de um subgrupo uma pessoa se arroga algo que compete a alguém que a precede na hierarquia. Existe naturalmente entre os membros de um grupo a competição pelo posto superior, pela posição de comando. Isso não envolve problema, desde que a pretensão se baseie na competência e no serviço prestado ao grupo, e ao mesmo tempo mantendo-se o respeito a outra hierarquia. Isso é comparável à luta dos cervos pelas fêmeas. Mesmo quando o macho dominante se retira, as fêmeas ficam. Isso se vê também nas organizações. Mesmo quando o macho dominante se retira, expulso por um outro, as fêmeas permanecem. Não tenho aqui a intenção de esclarecer mais este ponto, mas qualquer observador pode notá-lo. A objeção. Gertrude pergunta. Essa ordem de precedência me deu o que pensar, e logo tive a sensação que não consigo mais reproduzir, de que o pai de meu filho poderia, naquela ocasião, ter se casado comigo. Isso mexeu comigo e gostei da ideia, mas logo eu abafei essa sensação. Hellinger, certa vez uma pessoa faminta teve a oportunidade de sentar-se a uma mesa ricamente servida, mas ela disse: isso não pode ser verdade, e continuou morrendo de fome. Novo subtítulo: A decisão de não ter filhos. Sophie. Eu me chamo Sophie e tenho 37 anos. Sou psicóloga e mantenho há 6 meses um consultório particular. Quanto à minha vida privada, sou casada há 10 anos. Hellinger. Você tem filhos? Sophie. Não, e é justamente sobre isso que eu queria falar. Essa questão é premente porque chegamos a uma ideia em que precisamos decidir isso. Hellinger. Já está decidido. Sophie. Já está decidido? Não, vamos ter filhos. Ou o quê? Hellinger. Isso mesmo, Sophie. Como é que você chegou a essa conclusão? E Hellinger diz, é fácil ver. Sophie. Sim, já me questionei sobre isso por muito tempo. Hellinger. Vocês decidiram assim. Agora assumam a decisão e coloquem um ponto final. Do contrário, ficarão encravados nesse ponto. Novo subtítulo: O ser e o não ser. Hellinger. Quero expor-lhe algumas ideias básicas sobre esse assunto. Quando alguém se decide por uma coisa, geralmente precisa abrir mão da outra. A coisa pela qual se decide é aquilo que se realiza. A coisa de que se abre mão comporta-se em relação ao que é e que se realiza como um não ser. Assim, cada ser que existe e se realiza está envolvido por um não ser, e não é imaginável sem um não ser que lhe corresponde. Entretanto, o não ser atua. Não é um nada, apenas um não ser.
Quando desprezo o não ser que corresponde ao meu ser, então o não ser retira daquilo algo que é. Quando, por exemplo, uma mulher se decide pela carreira contra a família e os filhos, mas de maneira a desprezar e depreciar a família. Filhos e marido, então, esse não ser retira algo do objeto de sua escolha, que assim fica diminuído. Inversamente, quando ela respeita como algo de grande esse não ser do qual abriu mão em favor de sua carreira, esse não ser acrescenta algo no objeto de sua escolha, que assim fica acrescido e maior. Você consegue compreender isso? E Sophie responde que sim. Hellinger então diz: agora você pode aplicá-lo à sua situação se quiser. Novo subtítulo: Consequências para o relacionamento. Sophie: creio que não decidi pela carreira, e sim pela relação, pois obviamente imagino que ela se desfaz quando existe um filho. Quando você disse que já tínhamos nos decidido contra ter um filho, ficou claro para mim que fui eu que tomei a decisão, mas acho que não tenho o direito de privar meu marido de um filho. Hellinger diz: se ele quer um filho, mas você não quer, isso significa que a relação terminou. Você precisa levar isso em conta como consequência de sua decisão. Caso contrário, estará se iludindo. Se seu marido, apesar de tudo, decide permanecer com você, você precisa honrar isso expressamente. Ida. Eu me chamo Ida e estou aqui com Hilleman, meu marido. Temos muito trabalho em nosso negócio, onde ocupo um cargo de responsabilidade. Sou ainda mãe e dona de casa e também gostaria de trabalhar como psicóloga, profissão em que me formei. Mas parece que ainda não chegou o momento. Tenho ainda um assunto importante. Na última vez em que estive com você, notei que estava em pé de guerra com você, Hellinger. Você sempre esteve um pouco assim. Ida responde: um pouquinho. Mas ainda um pouquinho, mas atualmente sinto falta de alguma coisa. De certa forma, eu tinha colocado você dentro de mim. Sempre que me defrontava com um problema urgente, dizia a mim mesma: ah, vou escrever a Albert. Começava a redigir a carta, corrigia aqui e ali, num dado momento. Fosse de dia ou de noite, encontrava a solução, sem precisar importuná-lo. Mais de 2 anos para cá, isso já não acontece. Hellinger, existe aí algo não resolvido. Você está querendo algo de mim e chama isso de estar em pé de guerra. Ida, eu gostaria de recuperar aquilo, pois era bom para mim. Hellinger, quando algo já não funciona, é preciso trocá-lo por uma coisa melhor. Ida, você não vou encontrar. Hellinger, podemos procurar juntos para ver se encontramos algo melhor ou alguém melhor. Ida, em termos pessoais, sinto muito que, Hellinger, eu lhe fiz uma oferta. Você aceita, Ida? Ida responde, sim. Outra coisa, ontem peguei a tesoura e podei minha franja. Hellinger diz, mas não bastante curta. Risadas estrondosas no grupo. Já tinha sido anteriormente observado que as mulheres que deixam cair os cabelos sobre os olhos estão confusas e tanto mais quanto longa for a franja. Trecho entre aspas. Continuando. Hellinger com a nova pergunta. Alguma coisa a mais, Ida? E Ida então responde. Sim, apesar de toda a algazarra em torno, agora sinto-me bem. Novo subtítulo: Mau desempenho escolar dos filhos. Wolfgang. Eu me chamo Wolfgang. Trabalho na universidade e também me dedico à psicoterapia, em âmbito limitado.
não estava ciente de que haveria aqui tanta oportunidade de trabalhar com assuntos pessoais. Sou casado e tenho 2 filhos. O que me incomoda há muito tempo é que sou atingido de um modo incrivelmente profundo quando os meus filhos têm mau desempenho na escola. No momento, isso está acontecendo com meu filho. Hellinger, o que sucede com você quando era criança? Tirava boas notas na escola? Wolfgang, fui um excelente aluno na escola primária, mas quando passei para o ginásio, tive um baque do qual nunca me recuperei totalmente. Hellinger diz: quando seus filhos trouxerem más notas, você precisa dizer isto a eles. Comigo aconteceu a mesma coisa. Tive um baque do qual nunca me recuperei totalmente. Wolfgang diz: preciso refletir a respeito disso. Hellinger então continua: você precisa dizer isso a eles. Não precisa refletir, mas simplesmente usar estas palavras. E para o grupo, Hellinger complementa: será que ele vai dizer isso a eles? Não vai dizer. Ele está evitando a solução. E para Wolfgang, ele complementa: certa vez uma mulher me contou que estava muito preocupada com a sua filha. Ela se apaixonara por um certo Michael Jackson. Fizeram um altar para ele e ali rezava todas as manhãs. Se Michael Jackson tivesse tosse, ela tossia também. A mãe me perguntou: o que devo fazer? Respondi: diga-lhe, eu também era assim. Você conhece o dilema do bom comprimido? Você o engole e ele faz efeito, mas se você o esfarela, já não consegue engoli-lo tão bem. Novo subtítulo: Luto transferido. Robert. Chamo-me Robert e trabalho como consultor de empresas. Tenho 3 filhos adultos e vivo com o mais novo deles. Hellinger é divorciado? Robert. Separado. Hellinger. Há quanto tempo? E Robert começa a soluçar. Hellinger diz: mantenha os olhos abertos. Essa emoção o enfraquece e não ajuda em nada. Olhe para mim. Está me vendo realmente? Está vendo a cor dos meus olhos? E para o grupo, Hellinger diz: é preciso tentar desviar a atenção dele para que saia dessa emoção. E para Robert ele diz: há quanto tempo está separado? E Robert diz: há 6 meses. Hellinger fala: quem foi embora? E Robert responde: ela. Hellinger pergunta: o que aconteceu? E Robert diz: ela não quis continuar. Hellinger pergunta agora: repare na emoção que você tem agora. Qual é a idade dela? E Robert diz: acho que é bem antiga. Hellinger fala: qual é a idade da criança que tem essa emoção? Para o grupo, Hellinger diz: vocês podem observar isso quando olham para ele? Para Robert, ele complementa: que idade tem essa criança aproximadamente? Robert: 3 anos. Hellinger: exatamente. O que houve aos 3 anos? E Robert complementa: minha irmã mais nova morreu. E Hellinger diz: sua irmã agora é ela. E para o grupo, Hellinger diz: aqui existe a transferência para o presente de uma situação e de uma emoção antiga. Essas emoções não devem ser trabalhadas no presente. Devem ficar no seu contexto original e ser trabalhadas nele. Para Robert, ele diz: vamos montar agora a sua família. Robert: não, agora não, em meio a soluços constantes. E Hellinger diz: esta é a última chance que eu lhe dou, Robert. E Robert então decide configurar a sua família atual. Constelação de Robert. Filha representa a falecida irmã de seu pai. Hellinger para Robert:
Algum de vocês foi casado ou noivo anteriormente? Robert, não. E assim, Hellinger posiciona o campo como demonstrado na figura 1. A mulher, a primeira filha, o segundo filho, o terceiro filho. E o marido, o próprio Robert. O marido se posiciona do lado do terceiro filho e do lado da mulher. E de lados opostos, olhando de frente, está a primeira filha e o segundo filho. Hellinger então diz: como está o marido? E ele fala: sinto-me perdido, apesar de estar alinhado aqui. E Hellinger diz: como está a mulher? E ela responde: sinto-me virada para o lado errado, estou olhando para meu filho mais velho e gostaria de me virar. E Hellinger diz: e como você se sente, mulher? E ela diz: nada bem. Hellinger: como está a filha, a primeira filha? E ela diz: estou bem posicionada, mas realmente só vejo meu pai aqui. Hellinger diz: como está o filho mais velho? E o segundo filho diz: estou bem, na medida em que vejo a todos, mas sinto certa falta de contato. Hellinger: como está o filho mais novo? Terceiro filho: aqui estou num confronto muito forte com meu irmão mais velho, e não me sinto bem em absoluto. Por outro lado, é gostoso para mim estar encaixado, assim entre meus pais aparentemente. Marido: gostaria de acrescentar que não estou percebendo minha mulher, mas somente minha filha. A sensação de estar perdido veio provavelmente de baixo. Sinto-me próximo do filho mais novo. Hellinger para Robert: o que aconteceu com sua irmã mais nova? Robert: morreu quando eu tinha 3 anos. Hellinger: morreu de quê? De pneumonia. Hellinger: coloque-a também agora no campo. Então, a irmã de Robert, que é a irmã do marido, entra como prematuramente falecida. E Hellinger diz ao grupo: vê-se que a família está identificada com a irmã mais nova. Ela representa para o pai sua falecida irmã. O que mudou para o marido? Marido diz: senti um calafrio por todo o corpo. Hellinger: como está agora a filha? Melhor ou pior? Primeira filha diz: mais nervosa. E Hellinger: e como se sente agora a mulher? Ela diz: uma coisa está clara para mim. Tenho a sensação de que deveria agora entrar nisso. Com isso me sinto diferente, na verdade melhor. Hellinger para o grupo: a irmã é aqui a pessoa mais importante. Um sistema sofreu perturbação quando ela falta. Alguém importante, sejam quais forem os motivos. Muitas vezes, trata-se de um irmão precocemente falecido, do pai ou da mãe. Assim, todo o sistema se perturba quando as pessoas sentem essa falta. Logo que essa pessoa se reintegra, o sistema recebe uma nova energia. Só então algo pode mudar. Hellinger: como está a irmã falecida? E ela diz: não sei bem o que dizer aqui. Hellinger então coloca a irmã falecida ao lado de seu irmão, que é o marido no campo. Hellinger: e agora como se sente, mulher? E mulher diz: é incrível, mas agora posso me virar para o meu marido. E Hellinger: como é isto para o marido? O marido diz: foi muito bom quando minha irmã veio para cá. Também foi bom quando chegou minha mulher, mas tenho a sensação de que deveriam trocar de lugar. Hellinger: é bem possível. E então as duas trocam de lugar no campo. E marido diz: assim está bem. Mulher: agora está diferente e melhor. Hellinger: como está a irmã falecida, irmã do marido? Bem. Hellinger: como estão os filhos? Todos
E eles respondem que bem. E para a mulher, Hellinger diz: o que você sente quando os filhos ficam assim na sua frente? Mulher: sinto-me bem. E Hellinger então diz ao Robert: agora coloque-se você ali. Robert, quando se coloca na figura: não estou entendendo isto. Hellinger: você não precisa entender. Só precisa colocar-se aí. Robert sacode a cabeça. Hellinger para o grupo: estão vendo como a solução é difícil? Como ele resiste a ela? Paciência. Está bem. Foi isso aí a constelação.